Sou frequentemente perguntado: como você começa a não cavar? Qual é o ponto de partida? Bem, você sabe qual é o primeiro passo. E esses são alguns canteiros que criamos em dezembro passado ou começamos a fazer, simplesmente colocando uma cobertura morta que exclui a luz. Cobertura morta é qualquer material de cobertura que exclui a luz, neste caso, em cima das ervas daninhas, seja o que for que esteja crescendo. Então poderia ser um lote muito cheio de ervas daninhas. Poderia ser o seu gramado, poderiam ser apenas ervas daninhas que aconteceram de estar lá. E é aí que entram o papelão ou outros materiais e o composto. Se não houvesse ervas daninhas e seu solo estivesse principalmente limpo, você não precisa do papelão. Então você pode meio que pular essa etapa, mas estou supondo que a maioria das pessoas está começando com ervas daninhas e eu quero garantir que você saiba como melhor matá-las, para não ter ervas daninhas daqui para frente, porque isso vai liberar muito tempo. Esta é a fase mais difícil de se livrar das ervas daninhas no início. Sem cavar, porém, isso é sem escavação, sem perturbar o solo de forma alguma. Está deixando raízes de ervas daninhas no solo. A maravilha deste método é que, ao deixar o solo intocado, as ervas daninhas acabam crescendo menos, como se desistissem. Se você tentar arrancá-las e pegar freneticamente cada raiz, elas se sentirão machucadas e quererão crescer novamente, e o solo também se sentirá prejudicado, necessitando se recuperar. Então é por isso que é realmente difícil se você tentar cavar, e por que não cavar é tão bem sucedido em ter um solo limpo. Como você pode ver aqui, mas não completamente, porque era 18 de março quando essas coberturas foram colocadas em cima de pastagens cheias de ervas daninhas, e agora é 18 de março. Então faz cerca de 3 meses desde que isso aconteceu, meses de inverno. Então não cresceu muito, mas a grama está realmente começando a crescer em alguns lugares. E eu só quero te mostrar isso para ilustrar como você precisa reagir. Então o que fizemos foi colocar papelão onde o caminho vai ser. E, na verdade, se você olhar aqui embaixo, pode ver a grama morrendo. Este pedaço de papelão foi colocado no final de janeiro. Então, 6 semanas atrás, simplesmente alargamos a borda. É muito importante ter uma borda. Como se sua cama chegasse apenas até a grama e as ervas daninhas, elas se espalharão de volta. Portanto, mantenha uma borda usando papelão inicialmente. E pode ser 2, 3, 4 aplicações. Então, com o tempo, o papelão se decompõe. Você nunca precisa retirá-lo porque ele desaparece no solo. As minhocas realmente gostam disso e ele se degrada. E o que acontece então é que as ervas daninhas, à medida que se degradam, você obtém lacunas, buracos, e veja só, por exemplo, tem um dente de leão surgindo através do papelão. Então, quero dizer, eu poderia usar minha pá para alavancar um pouco de raiz ali. Isso é sempre uma opção. Você nunca conseguirá toda a raiz. E obviamente isso está perturbando um pouco o solo. Ele está muito emaranhado com outras raízes ali. Sabe, eu acho que é sim, na verdade, isso não é tão ruim. Então, é uma opção. Pode ver um pouco de grama também. Mas o método mais simples, agora aqui está um que eu vou mencionar também, um pouco de bardana. E essa é uma erva daninha bastante vigorosa, então não vai machucar apenas fazer isso. Eu não estou retirando a raiz mãe. Estou apenas removendo a parte de cima e um pouco da raiz. Isso vai para a pilha de compostagem. Mas o que você pode fazer então é colocar papelão por cima novamente. Se você tem um papelão como este, que era uma caixa, provavelmente é melhor dividi-lo assim. Sempre certificando-se de que as bordas também estão bem alinhadas assim. Se você estiver juntando 2 partes, certifique-se de que elas estejam sobrepostas. Então você tem uma pergunta. Como você mantém essa borda para baixo? Vou mencionar algo mais aqui, na verdade, que é o pedaço de carpete que você pode ter notado. Definitivamente não é obrigatório. De certo modo, receio que seja enganador. É simplesmente o que ocorreu. Não estávamos planejando fazer este vídeo na época, mas esta é uma lã, na verdade, que me deram apenas para experimentar como uma subcobertura, se quiser. Em geral, eu não usaria isso e eu recomendaria papelão só porque o papelão é grátis. Muitas lojas e lugares têm. Lojas de bicicletas e assim por diante, você sabe, caixas de alimentos que têm papelão. Eles ficarão encantados em te dar se você apenas pedir. Você só precisa tirar a fita, remover os grampos, se houver algum, e está pronto para ir.
Cartão não brilhante em salmoura. E brilho é ruim. Geralmente tem pedaços de plástico lá e tintas e coisas. Então isso é ideal. E é isso que eu teria preferido usar, na verdade, em vez da lã. Mas pode ver como as coisas crescem até através desta lã. Esse pedaço de grama, semelhante à grama de sofá, cresceu pela lã. Então, neste ponto, precisa de um pouco de patrulha. E a lã está se partindo, na verdade, isso é interessante. Eu sempre tentaria enfiar as bordas ou colocá-las embaixo de algum composto assim. Só um pouco. Porque a borda é onde você pode ter problemas de ervas daninhas crescendo, onde a cobertura morta é mais fina. Então isso agora está bom, digamos, por mais 6 semanas antes que isso se degrade. E se isso acontecesse e ainda houvesse ervas daninhas crescendo, eu colocaria outra folha de papelão por cima. Então poderíamos ir até maio. Se tivesse uma grama de trigo vigorosa, até uma 4ª aplicação em junho ou julho, poderia ser necessária. E eu acho que depois disso você tem uma boa chance de não ter mais nenhum capim restante. Se você foi minucioso em remuxar ou remover com uma pá. Isso não significa eliminar a causa principal, pois pode ser impossível. Mas o que você pode remover eu notei alguns aqui. Isso é grama de cut. Para aqueles de vocês que não a conhecem, ela é conhecida por diferentes nomes como twitch e quack, e talvez grama de caranguejo nos Estados Unidos da América. E ela tem uma raiz rasteira muito vigorosa, que fica subterrânea. Isso não está crescendo em cima, mas através do composto. Só preciso adicionar um pouco ali. Encontrei isso quebrado ali, mas além disso tem muita dessa raiz branca e resistente no solo. Muito difícil de cavar, mas fazendo isso está enfraquecendo. E se você apenas se certificar de continuar removendo um novo crescimento como este, que você vê, você vai cansá-lo. Você sabe que essas raízes não são inesgotáveis. Elas têm uma vida finita, acredite ou não. E eu vi isso aqui quando me mudei para este jardim 7 anos atrás. E havia muitos doninhas e cobertura de solo completa, e então subsequente remoção completa do regrowth significou que no final do ano, a única erva daninha que eu tinha sobrado era a erva cega, e isso levou mais 1 ano depois disso, então eu sei tudo sobre esse processo, e quanto tempo leva, e eu sei que é alcançável. E eu sei que você precisa ser minucioso nesta fase inicial, e ser persistente, mas a beleza deles no seu papelão, colocando composto, e é isso que eu vou mostrar para você em 1 minuto, na verdade, fazendo uma nova cama, significa que aqui, por exemplo, este é algum composto caseiro, na verdade estamos testando 2 diferentes, lá é o mesmo tudo mas é apenas composto diferente. Você pode plantar nisso em qualquer estágio. Na verdade, trouxe uma batata semente só para te mostrar. É a época ideal para plantar batatas precoces e muitos se questionam: como plantar uma batata sem cavar? Porque você não vai estar cavando o solo. Bem, você tem o composto ali. Eu apenas enfio minha pá praticamente tão fundo quanto ela vai. Isso é cerca de 12 centímetros, 5 polegadas. E eu puxarei o composto para mim e colocarei a batata dentro. Vou mencionar que existe um chamado de broto. É o broto ou rebento onde as folhas vão estar. E as batatas se formarão a partir de pequenos estolões que saem dessa batata semente. E é isso. Isso é plantar uma batata sem cavar. E as batatas se desenvolverão neste composto em cima. As raízes da planta de batata irão descer para o solo abaixo. As batatas precisam de solo solto para crescer, mas também enraizam em solo firme. Então é por isso que as batatas sem escavação funcionam muito bem. Quando chega a hora da colheita, você simplesmente coloca as mãos em volta de todos os caules e os levanta. Veja o vídeo que fiz, você pode observar isso acontecendo. Então vamos dar uma olhada em como fazer uma nova cama bem aqui. Então isso é fazer uma cama nova em cima das ervas daninhas, primeiros passos. Ao lado, temos uma cama que fizemos no ano passado, que foi exatamente o mesmo cenário, composto de papelão. Embora neste colocamos um pouco de terra no fundo só porque eu acontecia ter um grande monte de terra lá de algum trabalho de construção, mas normalmente eu recomendo não usar terra porque você obtém um crescimento muito melhor do composto. Mas se você tiver um pouco de terra por aí, você poderia usá-la como camada base, isso é possível. Então estamos fazendo composto aqui depois do papelão. O papelão está sendo posto. Eram de fato caixas de livros. Então é por isso que eles têm essas fendas.
o que não é ideal para impedir as ervas daninhas, porque queremos garantir que nenhuma luz consiga entrar. Então eu troquei esses dois, fazendo com que as fendas se cobrissem parcialmente. Zero luz indo para lá. E este aqui é um padrão diferente de caixa. Então, novamente, isso pode ter boas sobreposições? Sempre se sobrepondo. Sim, muito do sucesso desta etapa virá de ser minucioso. Então não se apresse e faça isso direito. E então, composto. O que você vai usar? Bem, eu trouxe algumas opções. Apenas para te dar uma ideia de como eles se parecem, e o estado ideal de decomposição. Eu sei que nem sempre é possível. E muitas vezes me perguntam, sabe, eu poderia usar esterco fresco nesta fase ou composto fresco? Bem, em um aperto você pode, mas geralmente eu não recomendaria. Os resultados não serão bons. Sabe, se fosse tudo o que você tivesse, bem, sim, vamos nisso. Mas limita suas opções sobre o que você pode cultivar posteriormente. Porque usar um bom composto como este, o que significa que está bem decomposto, você pode semear e plantar nele imediatamente. E é isso que eu quero mostrar para você como parte deste vídeo. Vamos realmente colocar algum composto no papelão. E então vamos plantar. Você pode fazer isso. Você tem que esperar essas ervas daninhas morrerem. Mesmo que as ervas daninhas estejam morrendo por baixo, elas ainda estão verdes. Mas elas não podem, bem, algumas delas vão crescer através, mas na maioria das vezes elas não vão. Porque adicionaremos bastante composto. E aqui estão as opções. Então isso é chamado de composto de resíduos verdes. E vem do jardim das pessoas. Detritos, resíduos, podas, o que for. E na verdade eu tive isso entregue há alguns meses atrás. Então está realmente bem decomposto, mas você pode ver que tem bastante madeira ali, o que está ótimo. Simplesmente indica que não é o mais rico, se desejar. E não é tão rico quanto, digamos, composto caseiro, que é o meu favorito. Estou procurando aqui cerca de bons 10 centímetros 4 polegadas. Então isso é composto caseiro. E você pode ver que não parece tão perfeito quanto o preto. E também é mais marrom, e isso é em parte porque tem um pouco de madeira. A madeira tende a se decompor de uma maneira fúngica e fica mais marrom do que preto. E marrom é bom. E você também pode ver que tem pedaços de madeira e fibras e coisas que colocamos podas e todo tipo de coisa nessa pilha. Mas pedaços pequenos, então a madeira é cortada em pedaços, nada enorme. Isso significa que compacta melhor, faz um composto melhor. E isso está tudo bem. Você não precisa peneirar ou algo assim. Sabe, muito disso é sobre simplicidade, velocidade e basicamente seguir em frente. É composto por cogumelos. Então, de maneira um tanto confusa, também é chamado de composto de cogumelos usado. As pessoas perguntam se o usado fará os vegetais crescerem, e a resposta é sim, ele só está usado para cogumelos. É fantástico para qualquer outra coisa, vegetais, flores. Este método, a propósito, funciona muito bem para canteiros de flores e bordas. Resistem alguns vermes lá, o que é um bom sinal. São vermes marrons, não minhocas. Eles estão ocupados ajudando a decompor. E novamente você pode ver que é bastante marrom. Isso é fúngico, novamente, cogumelo. E bem decomposto. Todos esses eu chamaria de bem decompostos. Um pouco menos, mas suficiente. Estão prontos para partir. E vou mostrar mais um que é alguns de um saco. Estou cobrindo o máximo de bases possível aqui. Só para você ver, sabe, o que é bom. Nós realmente temos bastante coisa aqui, não temos? É 18 de março. Está começando a secar antes do verão. Isso é algo mais que você pode fazer que eu acho que as pessoas acham confuso, porque lhes foi dito que o solo precisa ser solto para as raízes crescerem nele. Contudo, não estou aqui para compactá-lo. Isso é firmá-lo e isso é diferente. Então, firmar é bom porque isso significa que quando suas plantas criarem raízes, elas terão ancoragem. Elas não vão fixar-se e depois cair. E isso vai reter a umidade. E também é a coisa que fez reduzir a profundidade. Acho que estamos com cerca de 3 ou 4 polegadas agora, em vez de 5 ou 12 centímetros. E sim, um saco disso em cima será bom. Isso também ilustra como colocar o composto mais fino em cima.
Isso para mim parece resíduos verdes bem decompostos. Pode ter algo adicionado. É chamado de composto multiuso, o que significa que pode ser usado para plantio, para cultivar plantas, como veremos em um minuto. E um saco inteiro disso em cima. Que são 40 litros, acho que são 40 litros. Também é chamado de orgânico. É certificado, então aprovado. Isso é um bom sinal. E veja, eu posso usar uma pá aqui, minha pá. Isso está deixando agora em um estado onde está pronto para plantar. Estou realizando tudo isso em pequena escala. Apenas um pequeno pedaço. E não estou usando lados de madeira, como você pode ver, mas você poderia usar lados de madeira apenas nesta fase para manter o composto no lugar. Isso pode facilitar muito. Porque caso contrário, temos uma borda agora e continuamos mantendo isso, e parar as ervas daninhas pode ser complicado. Mas eu quero mais do que tudo, isso é para ilustrar o princípio de cobrir com papelão e composto em ervas daninhas e plantar imediatamente. Sem um lado de madeira, qualquer cobertura do caminho entrará, mas quero apenas mostrar isso rapidamente. Porque essa é uma opção para caminho, é a casca de madeira. Então, muito bem decomposto. Tem cerca de 6 meses. E 6 meses atrás parecia mais com isso quando chegou. Então é mais recente, lascas de madeira de 1 mês, que você também pode usar em um caminho não muito profundo. Costumo colocar cerca de 3 centímetros, 1 polegada. E a outra é que é bom para caminhar. Ou seja, você sempre mantém as botas limpas. O composto não gruda nas suas botas, como você pode ver, sem cavar é bom. Mas acima de tudo é nutrir a vida do solo. Sabe, é muito sobre matéria orgânica na superfície, nutrindo os organismos do solo. Então eles fazem a escavação. Aqueles de vocês que estão acostumados a cavar e soltar o solo, pensem nisso como seus novos aliados no solo que vocês não estão prejudicando ou ferindo de maneira alguma, permitindo que eles se reproduzam e proliferem e os alimentando. Então o composto não é apenas sobre alimentar plantas, é sobre alimentar organismos do solo. E então tudo acontece de maneira bastante milagrosa, na verdade. Estou sempre tão impressionado com como isso realmente marca todas as caixas. E você está mantendo o carbono no solo fazendo isso? Onde você não está, sabe? Toda vez que você cava ou perturba o solo, você está expondo o carbono ao ar. O dióxido de carbono está escapando. Tudo agora está lá embaixo. Claramente, estamos adicionando mais carbono. Este grande monte inicial de composto, não é todo ano que você precisa fazer isso. Isso é uma coisa única. Sabe como você vai conseguir tanto composto? Sim, percebo que isso pode ser problemático para as pessoas. Eu diria, porém, que é o principal investimento a considerar fazer, e ele te recompensará muitas vezes, porque para começar, você pode começar imediatamente como agora. Vamos colocar algumas plantas. Essas são as plantas que eu tenho cultivado na estufa. Se você quer saber mais sobre como isso acontece, dê uma olhada em um vídeo recente, Propagação 3. Há vários vídeos sobre propagação. É uma habilidade muito boa para aprender sobre essa propagação, cultivando suas próprias mudas. Isso pode fazer uma grande diferença para o sucesso do seu jardim. E aqui eu tenho exemplos porque acho que as pessoas também acham útil ver o estágio em que devem plantar as coisas. Por exemplo, essas são cebolas semeadas em múltiplos. Na verdade, são cebolas de primavera. É por isso que há até 8 ou 9 nesse monte. E eles vão para o solo todos juntos assim. Você poderia, se o solo fosse mais firme, eu tenho um furador de madeira também, você poderia usar isso para fazer um buraco. Mas neste caso, porque está compostando, mesmo que eu tenha pisado nele, você pode ver que ainda está bastante macio. Você empurra firmemente um pouco profundo, aí está. Cebolinhas plantadas. E todas elas vão crescer em um aglomerado e você voltará em cerca de 2 meses, talvez 2,5, e terá um monte de cebolinhas prontas para comer. Você pode descascar as maiores primeiro se quiser para comer também. E aqui temos uma ervilha. Bem, 3 plantas de ervilha, então novamente semeados em multi. Isso significa cultivá-los em um aglomerado, eles gostam disso. Economiza espaço de propagação e ao colocá-los alcança resultados mais rapidamente. Esses não são espaçamentos comuns, pois normalmente não colocaria uma ervilha ao lado de uma cebola, mas é apenas para ilustrar como seria se estivesse plantando ervilhas.
Geralmente eu plantaria esses em 1 ou 2 linhas. Talvez com varas entre, mas isso é plantar ervilha no chão. Propagar ervilhas costuma ter mais sucesso do que semeá-las diretamente. Por que nos damos ao trabalho de não propagá-las? Porque simplesmente semear em sementes onde os ratos comem frequentemente quando estão no chão. Há bastante ratos correndo por aqui. Há coelhos também, na verdade. Então, a propagação pode ser como alcançar a parte difícil de passá-los por esse estágio delicado quando eles são tão vulneráveis. Este é um repolho. Então, novamente, se fosse repolho, mesma história. Você já deve estar entendendo a ideia agora, tenho certeza, que você simplesmente os enfia lá, faz um buraco, enfia eles lá e enterra o caule o máximo possível. Isso faz uma planta robusta em vez de ter uma que se agita ao redor. Espinafre, outro que na verdade também tem alface. Isso é alface e isso é espinafre. Então, outro pequeno buraco. A alface você pode ver que o módulo é bem menor. Espinafre, um módulo pequeno. Esses foram semeados cerca de 4 semanas atrás. Tem 4 semanas de idade. Na verdade, isso tem 5 semanas de idade. Por cerca de 1 mês. E então aqui está um bom que é beterraba. Muitas vezes se pensa que os vegetais de raiz não podem ser transplantados porque, bem, são raízes e você danifica as raízes. Mas acontece que a beterraba, a parte que queremos comer não é a raiz. A raiz está lá. E a parte que comemos é o inchaço logo acima da raiz, então eles se transplantam muito bem. Eu vou colocar apenas 3 desses, ou até mesmo 2 na verdade. Apenas para ilustrar o espaçamento, porque isso é uma coisa que eu fui um pouco aleatório. Essas beterrabas semeadas em grupos de 3 ou preferencialmente 4, dou a elas cerca de 30 centímetros, 31 centímetros. Então algo como isso para isso. E se eu fosse plantar outra, eu a colocaria ali. Isso é denominado plantio enquadrado. Nós seguimos como num triângulo. Eu teria um ali. Então, ou talvez eles estejam realmente cerca de 30 centímetros novamente, e então aqui e aqui. E se você acha que isso são 4 beterrabas, são 4 beterrabas e isso poderia ser mais 4. Já são 12 beterrabas em um espaço não muito grande, e tudo aconteceu muito rapidamente. 10 minutos atrás aqui tinha grama e ervas daninhas. Agora é um canteiro que já está produzindo alimentos. Isso realmente vale o investimento no composto, por causa desse ponto de entrada incrivelmente rápido, para o que você pode cultivar em uma área bastante pequena. E essa fertilidade neste composto durará para muitas colheitas futuras. Como tudo que eu plantei aqui terminará durante o verão, até mesmo durante o início do verão. Como as cebolinhas no início de junho, então você pode cultivar algo mais. Você poderia estar cultivando novas plantas de beterraba para colocar depois da cebolinha. Você poderia estar cultivando mais alface para colocar depois das ervilhas. Você poderia estar cultivando ou semeando sementes de cenoura depois do repolho. De fato, é um bom ponto. Se for plantar cenouras aqui, eu faria assim. Colocaria sementes de cenoura lá. Cerca de 1 a cada centímetro, 2 por polegada, talvez 3, e elas vão crescer. Então, a questão é, o que acontece quando elas atingem o papelão? O que ocorre quando essas raízes tocam o papelão? Bem, o papelão é temporário. Ele não fica aqui o ano todo. Vai se decompor. Conforme se decompõe, as ervas daninhas vão brotar. É uma pausa temporária no crescimento de ervas daninhas, valiosa por isso. Depois se decompõe, digamos, dentro de 8 ou 10 semanas. E então essas raízes serão capazes de entrar no solo. Se as raízes das ervas daninhas e grama morrerem, o solo fica disponível para elas. Algumas dessas ervas daninhas brotarão e precisarão ser removidas continuamente. Este é útil. Então aqui está um rápido resumo de todas as coisas que você pode fazer. Eu quero apenas levá-lo até aqui agora e mostrar o resultado alguns meses depois, de alguns brócolis que plantamos no verão passado. Este é um brócolis que semeamos em junho passado, transplantado aqui em julho. E ele está aqui desde então sendo protegido de pássaros pombos. Eles gostam de comê-lo através da rede para pássaros. Então são vários meses, na verdade, começou a vida assim, então é só... Sabe, eu sempre estou procurando encorajar as pessoas que você sabe que incrível transformação a partir disso vai no chão.
Eles eram um pouco maiores que isso. Talvez em cerca de uma semana, estes estarão prontos para ir ao chão como eu tenho mostrado a você. E então eles se transformam nisso. E é uma coisa maravilhosa. Então, sem qualquer perturbação do solo, sem cavar ou qualquer coisa. Isso eram favas antes de terminarem em junho. Nós as cortamos ao nível do solo, colocamos num monte de compostagem e plantamos estas sem fazer qualquer outra preparação, apenas colocamos a nova plantação. Então, para o verão que está por vir, nós cobrimos os estágios iniciais, a preparação do canteiro e tudo mais. Continue pensando adiante. A jardinagem eficaz envolve preparação para os meses futuros. Tenha algumas plantas prontas para quando a primeira colheita terminar. Você quer continuar comendo de seus lindos canteiros o ano todo, idealmente. E com uma sucessão de plantações, isso é alcançável. Como esta couve na minha frente, que foi plantada um pouco antes do brócolis. Semeado em maio, plantado em junho. E estivemos colhendo dele durante todo o outono, um pouco no inverno, e agora está começando novamente. E então ele floresce e você também pode comer isso. Então, uma longa fase de colheita. Aqui apenas colhendo essas belas cabeças. Finalizaremos o vídeo mostrando todos os produtos incríveis disponíveis nessa época. Fim do inverno e começo da primavera. Então, para terminar, para inspirar você, uma seleção de produtos do meu jardim sem escavação aqui em Home Acres. Parte disso foi colhida há algum tempo, como este alho retirado do chão em junho passado. Sabe, muitos vegetais podem ser colhidos e armazenados por um bom tempo. Então é assim que você pode acumular um suprimento que será útil em diferentes épocas do ano. Isso apenas ficou pendurado na casa. Esse lugar é bom para guardar tanto isso quanto as cebolas. Eles foram colhidos no início de agosto, armazenados dentro de casa. As batatas, elas podem ser simplesmente armazenadas em um saco em um galpão. Alface de cordeiro fresca do jardim agora mesmo. Este é o brócolis. Pastinacas, então, elas foram semeadas há um ano atrás, na verdade, e colhidas recentemente. Cenouras semeadas em junho, colhidas agora mesmo. Então elas também estavam lá. Savoy repolho semeado em junho. Então, junho, muita semeadura de verão. O que eu tenho dito sobre manter a semeadura o ano todo? No meu site há uma linha do tempo de semeadura, apenas detalha mês a mês. Ali os poró, eles são semeados em abril, mas você pode mantê-los em vasos até plantá-los no verão em algum momento. Nabsweco é semeado em junho e transplantado no começo de julho. Abóboras semeadas em abril são transplantadas ao ar livre no fim de maio após a geada. Então, muita comida deliciosa. E um bônus adicional que você obtém ao cultivar alimentos em casa são os micróbios. Só foi descoberto recentemente o quão valiosos são os micróbios do solo para nossos intestinos, nosso sistema digestivo inteiro e nosso cérebro. O intestino tem forte ligação com o cérebro. Faz bem comer produtos cultivados em casa, esses micróbios. E há um imunologista citado justamente no jornal dizendo exatamente isso. E você obtém micróbios com prazo de validade. Então eles não duram muito tempo. Então colher fresco do chão, mesmo com um pouco de terra, e comer, sabe, uma cenoura assim que você puxa, até mesmo apenas limpe-a em suas calças e coma. Isso vai te fazer muito bem. E eu te dei algumas ideias para fazer tudo isso. Espero que goste de cultivar o seu. É divertido. Obrigado.